Hoje vamos comparar o Huawei GT2 Pro com o Samsung Watch 3. Eu já fiz um teste individual com cada um deles, tens os links aqui na descrição, mas agora está na altura de comparar um com o outro e perceber qual é que faz mais sentido para ti e, claro, dar-te a minha conclusão final. Se começarmos por falar do design, temos aqui dois equipamentos que têm realmente uma grande atenção à qualidade de construção, à forma premium como apresenta todos os detalhes, mas se eu tivesse de distinguir aqui, eu diria que o Samsung acaba por ser algo com mais estilo e enquadrado, algo mais funcional, enquanto a Huawei acaba por estar focado mais em ter algo sofisticado e também atendendo às tendências dos dias de hoje. Ambos são AMOLED, contudo o Watch 3 é Super AMOLED e com ecrã sensível ao toque. Temos algumas diferenças não só em termos de resolução, como também de polegadas. O Watch 3 é um equipamento que tem dois tamanhos, 41 e 45 mm, é protegido com Gorilla Glass DX e tem também resistência militar. Já quando falamos da Huawei, estamos a falar de um equipamento de titânio com vidro de safira, o que garante aqui uma maior resistência quando falamos de riscos no ecrã. Em relação à navegação, nos dois podemos utilizar o touchscreen para fazer as nossas seleções. Temos também dois botões, o que permitem não só selecionar, mas também quando estamos prestes a fazer um treino, não ter de procurar onde é que é o local para clicar, basta carregar num dos botões. Agora saliento um detalhe que eu acho que é muito interessante no Watch 3, que é este anel que nos permite fazer uma seleção. Isto já existe nos outros modelos também que já fazem parte da Samsung, mas basicamente este anel permite selecionar ou pelo menos procurar aquilo que pretendemos no menu e depois selecionar. Em relação ao processamento, estamos a falar de processadores diferentes e também memória diferente, mas o que eu acho que é um ponto aqui muito interessante é que em ambos os equipamentos, como têm um sistema próprio, eu acho que o hardware está incrivelmente adaptado às necessidades de cada um deles. O que eu quero dizer com isto é que não vais encontrar aquele arrasto ou que alguma dificuldade em selecionar algum tipo de menu ou mesmo lentidão. Já em relação ao espaço para colocar aplicações, contamos com 4 GB na Huawei e com 8 GB na Samsung. Portanto, há aqui realmente uma diferença também considerável. Em relação à autonomia, aqui também vamos encontrar diferenças e acho que este pode ser um ponto muito relevante para ti. Na Huawei eu acho que temos aqui uma gestão de bateria muito interessante, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que tu acabas por conseguir aguentar aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Obviamente que vai sempre variar bastante do teu tipo ou intensidade do exercício que estás a fazer, mas se utilizares então em modo smartwatch puramente, consegues mesmo as 2 semanas. Já se falarmos da Samsung, temos aqui um equipamento que eu diria que vai aguentar entre 1 a 2 dias, no máximo até 5. Ok? 5 é com a melhor performance em termos de smartwatch apenas. Agora, obviamente, se intensificares o exercício, vais sacrificar um pouco a bateria. Portanto, são apenas detalhes para teres em conta. Bem, já mudei 2 vezes de sítio e agora vou ter de ir para dentro do carro porque está a chover mesmo à sério. Vamos lá ver se era esta. Deixa-me cá só fazer aqui um bocadinho de zoom. Pois bem, então vamos falar de sensores. E nos sensores estamos a falar de GPS, GLONASS, Galileu, isso inclui em todos eles, assim como o acelerómetro, o giroscópio, o sensor de luz, batimentos cardíacos. Em relação à Huawei temos ainda a pressão de ar e o sensor capacitivo. É assim, ambos têm carregamentos sem fios e também são compatíveis com Android e com iOS, mas deixa-me dizer-te que se usares a marca do próprio equipamento, tens mais funcionalidades, portanto, ou pelo menos a experiência há de ser muito melhor. Agora, em relação a estes equipamentos, eles fazem um registro muito semelhantes. Tens aqui informação do sono, do ritmo, dos passos que dás, das calorias, da distância, das metas. Tens ainda a informação do mapa, ou seja, quando acabas de fazer o teu exercício, ele indica exatamente o local onde estiveste a fazer o exercício. Tens vários gráficos também que te ajudam a perceber não só qual é que foi aqui a média do teu ritmo cardíaco, mas também do teu pace. Enfim, todos esses detalhes, eu acho que isso aí acaba por ser não só um nível para níveis iniciantes, mas também para intermédios ou mesmo avançados, acaba por ter muitos dados importantes para melhorares dia a dia. Claro que eu tive de ir correr com eles, fiz exatamente o mesmo percurso com os dois, levei também o Garmin 945 para aferir um pouco aqui qual é que é aqui a questão da precisão e perceber se há aqui um grande distanciamento, um grande desfazamento deste tipo de informação, mas muito sinceramente há sempre uma pequena diferença, mas se me perguntas se foi crucial em relação a um como ao outro, eu acho que não há aqui uma diferença esmagadora. Eu diria que tanto um como o outro têm aqui uma precisão bastante interessante e chama a atenção para a evolução comparativamente a outros equipamentos. Pelo menos das primeiras versões, os equipamentos não eram tão precisos e acho que existe aqui um esforço destas duas marcas para melhorar essa precisão. Portanto, tem isso em consideração. Agora, a nível de batimentos cardíacos, isto sim também é um detalhe muito importante. Depois de fazer o exercício, eu faço sempre uma medição manual. Eu também costumo usar uma banda, por vezes, para aferir também esta precisão. E existe aqui uma grande proximidade, mas deixa-me já ser muito claro. Isto é sempre muito difícil de conseguir ter esse detalhe, assim como o sono.
ele vai recolher a informação do pulso e basta não estar devidamente colocado, ou então quando comparas dois equipamentos, basta existir aqui uma diferença da forma como eles estão colocados no teu pulso que vai logo gerar um dado diferente. Portanto, eu gosto de dizer que são dados aproximados e este aproximado é realmente relativamente perto daquilo que é a realidade, portanto, é uma base e deves, pelo menos, confiar nestas informações. E agora vamos falar de exercício. Eles são muito completos, têm muitas modalidades. Tu podes escolher, obviamente, desde aqueles mais clássicos como a corrida, a bicicleta, a natação, ir ao ginásio. Ele faz o tracking disso tudo, mas tem muitos exercícios, muitos deles que provavelmente tu nem te recordavas que são exercícios que podias fazer e que tens ao teu alcance. Portanto, acho que isso aí é um ponto muito positivo. A Huawei acaba por ter até um conjunto de mais modalidades que podes fazer esse tracking, mas ambos os relógios muito completos neste componente. Ainda não falei neste ponto e é um detalhe muito importante, que é a capacidade de usares o modo Smartwatch. Estes equipamentos são muito completos, não só tens as notificações, podes até responder, esses detalhes são ótimos e tens essa funcionalidade aqui. Agora, aqui tens a capacidade de fazer chamadas, ou seja, tens uma coluna e tens também um microfone, o que permite basicamente atender uma chamada, falar e não precisas ter o equipamento mesmo perto de ti, portanto podes estar, por exemplo, na cozinha a fazer algo e atendes uma chamada e desligas o telefone sem teres de pegar no próprio equipamento, com o smartwatch fazes tudo. Agora, em relação ao Watch 3, tem uma característica que eu achei muito interessante, que é a possibilidade de fazer um ECG, um eletrocardiograma, e deixa-me dizer-te que eu tenho um vídeo aqui na descrição, ou se clicares aqui em cima, mais em detalhe sobre esse ponto, até te explica como é que podes instalar no teu equipamento móvel. Ele não vinha com esta informação de raiz, eu tive de fazer esta instalação, mas neste momento está a funcionar e, enfim, é mais um extra que eu valorizo bastante. Agora, podes estar a perguntar, então com estas características todas, qual é que faz mais sentido? E podes estar ainda um pouco perdido, e eu percebo bem porquê. Em primeiro lugar, tens aqui o fator preço, que pode logo fazer aqui uma distinção, não é? O Watch 3 acaba por ser um equipamento de valor mais elevado. Dos valores que eu estive a ver, eu encontrei aqui uma diferença pelo menos de 100 euros aproximadamente, portanto, tem também isso em consideração. Mas vamos perceber o que é que tanto um como o outro, muito resumidamente, tem para oferecer. O Watch 3, estamos a falar de um equipamento que faz ECG, tem um controle incrível do status fitness, uma boa combinação smartwatch com desempenho e tem várias formas de navegar o ecrã que eu aprecio bastante. Em relação ao GT2 Pro, estamos a falar de um equipamento com uma ótima bateria, também com uma boa relação entre o modo desempenho e modo smartwatch. Tem também ainda um design que eu acho, muito sinceramente, bastante interessante e que combina bem quando estás a fazer exercício ou mesmo quando estás a trabalhar no escritório. Eu sei que a decisão é um pouco difícil e mesmo quando eu partilhar o que te vou dizer a seguir, se tiveres alguma questão, enfim, se tu já acompanhas o canal, sabes bem que podes falar comigo por através de Instagram ou colocares aqui nos comentários que eu respondo sempre a todos. Mas deixa-me dizer-te, em termos de desempenho, tanto um como o outro, eu acho que não há aqui uma diferença esmagadora, portanto não é por aí que tu vais decidir. Muito sinceramente, estamos a falar de tracking de GPS e também de batimentos cardíacos, portanto são muito parecidos, pelo menos no teste que eu fiz no local onde eu corri, obviamente que pode variar de local para local. Bem, depois desta chuva, é incrível que no momento em que eu vou partilhar a minha conclusão, começa a fazer um sol incrível, mas enfim. Então deixa-me dizer-te, estes dois equipamentos, que acho que são pontos muito importantes que eu tenho de partilhar, têm as aplicações dos mesmos para analisar os dados, são muito completas, portanto também deves ter esse ponto em consideração. E para além disso, há aqui o detalhe em relação à precisão, é que eu acho que não há aqui uma diferença drástica, tanto num como no outro. Portanto, vamos tentar enquadrar e concluir aqui de algum modo como é que eu posso enquadrar estes dois equipamentos. Então eu vou enquadrar do seguinte modo, eles têm os dois 30% de performance e 60% de modo smartwatch, ok? Eles são muito preocupados com o nosso status fitness e têm realmente aqui um modo performance que tem melhorado dia para dia. Agora, os 10 que faltam em cada um deles, eu vou dizer que no Watch 3 está mais focado ainda no tracking do modo fitness, portanto, ainda há aqui uma maior preocupação e obviamente ter o facto de ter o ECG é um maior foco. E se eu falar do Huawei GT2 Pro, eu diria que os 10% vão para as modalidades e autonomia, ou seja, ter uma maior autonomia para fazer exercício, para dedicares também mais tempo à atividade que estás a fazer e tem um maior conjunto de modalidades, o que permite escolher melhor em relação ao tipo de exercício que estás a fazer. Esta é a melhor forma de eu conseguir partilhar o que é que eu acho de um e do outro. Muito sinceramente, se tu me dissesse, olha, tens aqui os dois, qual é que escolhias? É muito complicado escolher. Se eu privilegiasse a questão da bateria, que é um ponto que para mim é muito relevante, ia nitidamente para a Huawei. Se para mim fosse mais este componente
do status fitness, eu acho que provavelmente tenderia mais para o Watch 3. Portanto, é uma decisão que te cabe a ti, o que é que tu valorizas mais. E a minha sugestão para ti é que isto não é um pensamento que devas ter apenas neste mês, mas sim pensar no espaço de 1 ano ou 2, o que é que tu vais utilizar mais, o que é que vai ser mais importante para ti. E é com base nisso que deves escolher. Contudo, deixa-me dizer-te que se tiveres dúvidas, tens um vídeo que explica basicamente qual é que é o relógio que faz mais sentido para ti em relação ao teu tipo de perfil, ao teu tipo de atividade. O link está aqui na descrição e que todas as semanas tens um novo vídeo sobre tecnologia neste canal. Se quiseres acompanhar, subscreve e acompanha-me no Instagram, pois eu vou partilhando sempre contigo também todas as novidades e tiro também dúvidas, caso tenhas algo ou então caso queiras partilhar comigo. Portanto, espero encontrar-te por aí para um próximo vídeo. Até à próxima. Bem, já agora vou cá fora. Aliás, anda a ver comigo onde eu costumo correr. Olha aqui, acabou de chover e esta é a Ponte Vasta Gama. Eu costumo correr exatamente aqui neste caminho, faço este percurso todo. Aliás, vou só partilhar contigo que eu me cruzei com uma pessoa um dia destes e eu estava a testar 4 relógios, ou melhor, eu não estava a testar os 4 relógios, eu estava com 4 relógios no pulso, basicamente estava a testar 2 e os outros era só para garantir que tinha o tracking correto. E muito sinceramente a pessoa deve ter olhado para mim e disse: "Epá, este tipo é completamente maluco, correr com 4 relógios", e até se virou para a pessoa que estava a correr com ele ao lado e disse: "Epá, este está a correr com 4 relógios". Enfim, malta, se me encontrarem por aí, desculpem se eu estiver a correr com 4 relógios, portanto, na verdade nem são meus, é só mesmo para testar. Até à próxima, agora é que é. Adeus.